Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que o Senhor abençoe quem me ouve, que Ele possa falar conosco, sempre pelo intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje na epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler ali a partir do verso 12. Diz assim: Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se muito com essas provações. Os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer em assuntos alheios, mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento, de que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem na vida àquele que os criou, pois ele é fiel. E eu gosto da versão Ferreira de Almeida, que fala, pois Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Irmãos, o Senhor está falando de promessas, está falando da perspectiva cristã sobre o sofrimento, os desertos da vida atravessada. É isso que Pedro está falando, pois ele mesmo enfrentou isso. Mesmo durante o tempo que estava acompanhado com Jesus, várias vezes ele se afastou do Senhor. Várias vezes o Senhor teve que resgatá-lo. E se há dois homens que podem falar sobre isso aqui no Novo Testamento, bom, eu creio que todos estão aptos, senão não estaria, mas assim, tem dois que eu gosto mais, que é Pedro e Paulo. Eles são os líderes, assim, cada um no seu chamado, cada um com a sua visão, mas sempre unindo em favor do Evangelho. E ele traz uma perspectiva cristã do sofrimento. Eu quero fazer algumas aplicações para nós. Bom, primeiro eu quero trazer o porquê que nós sofremos. No versículo 1 fala assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, amem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Irmãos, nós sofremos, é bem simples. Muitas pessoas pensam que o sofrimento trazem estranho. Por isso Pedro começa a falar, amados, não se surpreendam. Começa falando na leitura que eu li, a partir do verso 12. Não se surpreendam com as provações de fogo ardente. Por quê? Porque nós resolvemos deixar o pecado, irmão. Quando nós deixamos o pecado, primeiro, Satanás se levanta. E ele usa tudo e todos. Com Satanás, não tem regra. O inimigo se levanta numa luta muito grande a fim de nos fazer, retroceder, para que o Pai desagrade de nós. Então, se quiser interromper o pecado, se quiser interromper o sofrimento, peque. Tem que cair no pecado. Quando peca, o sofrimento acaba. Acaba momentaneamente, porque não há paz com o pecado. Não há paz longe de Deus. A paz verdadeira não. Você pode ver, toda vez que cai, irmão, é uma luta terrível. E por isso a minha ministração anterior era justamente para nós não afastarmos de Deus como quando nós pecarmos. Então, não se surpreenda passar pelo sofrimento. Mas saiba que é melhor sofrer com Deus do que sem Deus. Deus tem um propósito com o nosso sofrimento, e é o que ele fala logo depois. Ele fala, pelo contrário, alegre-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham uma maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Irmãos, o que ele está falando é que Jesus se manifestará para você, para mim e para você, para nós que decidimos
combater toda a maldade que envenena no nosso coração. O pecado, meus irmãos, envenena. Assim como a bondade contagia as pessoas que estão perto, o pecado também envenena. Toda rejeição, toda traição, todo abandono, todo o abuso, tudo aquilo que nós sofremos, a tendência humana é replicar. Por isso Paulo fala, e eu gosto de trazer o exemplo de Paulo. Paulo fala em Romanos 8, versículo 17. Prestem atenção nesse texto. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. O que é um co-herdeiro, meu irmão? A palavra co significa junto, ou seja, somos herdeiros junto com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Então, é impressionante isso, porque tudo aquilo que foi preparado para Jesus, quando nós não nos afastamos de Deus e quando chegamos lá, automaticamente, irmão, nós seremos cordeiros. A palavra inteira, meus irmãos, é um vislumbre do que vai acontecer no céu. E por isso o próprio Paulo fala que miserável é o homem que só pensa para essa vida. Quando eu penso no deserto, ali em Êxodo 14, 13, 14, eles fugindo do faraó e atravessando o deserto, a palavra fala que os sapatos e as roupas não se desgastavam. Pensa, irmãos, e Paulo fala em Coríntios, para a igreja de Coríntios, que o corpo que Deus tem preparado para nós é semelhante ao corpo de anjo. Jesus dá uma ideia quando ele volta e vai encontrar com a igreja, que Tomé toca no dedo dele. Jesus atravessa a parede sem que eles percebam. Agora, eu fico pensando, se no deserto Deus já deu o vislumbre daquilo que aconteceria conosco lá, que seria sapatos e roupas que não se desgastavam, imagina o nosso corpo, irmãos, como vai ser. Você já se acha bonito? Você já se acha bonita? Se não, começa a se amar. Eu gosto de Salmo capítulo 4, versículo 6, que diz para nós assim: quem nos fará desfrutar dessa vida? Faze, ó Senhor, com que a luz do teu rosto resplandeça sobre nós. E nós devemos saber, meu irmão, que todo sofrimento vem justamente pelo cansaço da estrada. Quem sofre, cansa. Quem sofre fica desanimado às vezes, sabe? Mas quando nós entregamos uma luta para Deus, quando nós entregamos uma espera para Deus, saiba que Deus se agrada muito disso. Saiba que Ele tem a recompensa na tua mão. Olha, na mão dele, na tua mão não, na mão dele, perdão. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Irmãos, ao sofrer comunhão com Cristo, nós poderemos ter certeza que desfrutaremos da glória dele. Mas mais do que isso, nós teremos também a perseguição. Jesus fala em Mateus capítulo 4, versículo 43 e 44, ele fala assim, disseram a vocês que amem uns aos outros e odeiem os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem por quem te persegue. Irmãos, esse é um trabalhar no coração de quem resolveu seguir esse caminho, de quem resolveu agradar a Deus. O nosso deserto, ele é pessoal, ele foi feito sobre medida para nós, para que nós possamos atravessá-lo com muito louvor a Deus. E é por isso que ele fala no versículo 3, se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometerem em assuntos alheios, mas se sofrerem por ser cristão, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. O louvor a Deus, meus irmãos, não necessariamente uma música, mas simplesmente o ato de você não revidar, o ato de nós não revidarmos, o ato de nós pensarmos em Deus naquele momento, o ato de pensar como Ele se agradaria, já vai trazer uma alegria muito grande para o coração. Ele fala depois de um julgamento, e ele fala que vai começar por nós. A nossa atitude amável, e aí que eu quero trazer, essa atitude amável de não revidar, pode ganhar outras pessoas que estão cegas, meus irmãos. Entenda que todas as pessoas, 1 de Pedro 5,7, ele fala, 5,9, ele fala assim, que todos os irmãos que estão em Cristo estão passando pela mesma provação. E vai começar pela casa de Deus o julgamento. Entenda isso, irmão. Então Deus vai olhar essa obra. Deus vai olhar o que você tem feito pelo irmão que está cego.
Quando eu falo que é pessoal mesmo. Romanos 14:2 fala que no tribunal de Deus nós daremos conta das nossas próprias atitudes. A salvação ela é individual. Mas, como tudo, há uma recompensa. E eu quero terminar aqui a ministração. Ele fala, portanto, se vocês sofrerem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou. Lembra que eu li o versículo de Romanos 8:17, falando que nós éramos cordeiros de Cristo? No versículo 18 é o versículo que tem justamente aí no meu canal, aí na descrição, que eu amo ele. Ele me traz muita força sempre quando eu penso nele. Pois nós sabemos que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, eu sei que é um processo dificílimo, e eu estou nele também, como eu sempre digo. Eu também sou pecador. O Senhor me prometeu várias coisas, e eu posso falar para vocês aqui com um coração. Uma das coisas mais difíceis que tem é a escolha de esperar em Deus, quando nós entregamos algo com um coração contrito e sincero para Ele. Deus sabe, eu quero falar para vocês novamente, Deus sabe que essa atitude de esperar nele carrega muita dor e principalmente muita angústia. Por momentos nós vamos ficar muito angustiados e duvidosos se daquilo que ele prometeu é mesmo a verdade. Então eu quero repetir para que entre no teu coração. Deus sabe o que você está passando, mas saiba que o nosso tempo tem pressa e o tempo de Deus tem perfeição. E no tempo dele tudo se cumprirá perfeitamente, tudo se encaixará. Ele fará abundantemente muito mais do que você pensou e pediu. Não tenha dúvida disso. Ele vai não só levantar ou trazer de volta alguém que você tem pedido para que ele traga, tirar alguém do mundo das drogas, sabe? Além da transformação, ele pode e faz, se nós não desistirmos, ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. Como ele vai fazer, eu não sei. Não queira ser fiscal do agir de Deus. Entregue verdadeiramente, com gratidão, e vai fazer o que ele tem te mandado, porque ele nunca nos deixa à toa nessa caminhada. O esperar em Deus também envolve o trabalho. E por isso eu quero terminar, sabe, terminar falando para você que o Senhor teu Deus manda te falar: espera em mim, porque eu intervirei por você. Espera em mim e será gloriosamente surpreendido. Quero ler Romanos 10 a partir do verso, Hebreus 10 a partir do verso 35 para terminar. Diz assim: portanto, não abra mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, receba tudo que ele lhes prometeu. O Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.